Fala galera, aqui é o Fernando Moto diretamente do Rio de Janeiro, Brasil. E é o seguinte, vamos fazer um vídeo, não é um react, mas um vídeo sobre... Estão me pedindo para fazer um vídeo sobre a queda do motoca cachorro, para eu analisar e falar o que aconteceu. Bom, em primeiro lugar, fico feliz que o motoca cachorro esteja bem, não sofreu nenhum dano físico grave, só a mão mais, né? Acho eu, mas tá super bem e principalmente não afetou o astral dele, né, cara, que é fenomenal. Então, assim, dos males o menor. Eu sei que ele deve estar muito revoltado com o prejuízo material, mas, cara, saúde em primeiro lugar, enfim, vai se recuperar e com certeza vai ter outra moto igual a Tiger 900 ou até uma melhor. Beleza? Então é o seguinte, galera, vamos lá. Em relação à queda, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, beleza? Uma pergunta para você que está me vendo aí. Hipoteticamente falando, se você pegar uma moto esportiva, uma S1000RR, uma ZX10, qualquer uma aí, cara, uma CBR, 1000RRR, qualquer moto esportiva dessas, e colocar para fazer trilha, junto com as motos CRFs da Honda, 230, com uma CRF 230, e por aí vai. Com motos menores, específicas para trilha, com pneu biscoito, motos leves, até de baixa cilindrada. O que você acha que vai acontecer? Você pegar uma moto esportiva e pedir para uma pessoa acompanhar uma moto de trilha numa trilha. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo, tá certo? A moto não foi feita para trilha. Uma esportiva, você pegar uma esportiva e botar numa trilha ou no off-road. Se essa pessoa da moto esportiva quiser acompanhar a galera ou acompanhar um ritmo de um pessoal que faz trilha na trilha ou no off-road com uma moto esportiva, o que vai acontecer? Tenho certeza absoluta que vai dar algum problema. 99,9% de chance dessa pessoa cair. Entendeu? Por quê? Porque a moto não foi feita para isso. Então agora, pela mesma lógica, aí eu te pergunto, o que acontece se, não estou falando agora especificamente do motoca cachorro, tá? De qualquer pessoa, se você tem uma Big Trail, uma moto trail de alta cilindrada e andar 200 por hora, até mais, enfim. Não estou falando agora especificamente do vídeo, tá? Desse vídeo que eu vi que estão pedindo para eu analisar. Mas o que acontece se você tiver uma moto uma Big Trail e andar como uma moto esportiva? Tem chance de dar problema? Chance tem, entendeu? Obviamente que não é que nem no caso que eu falei agora das esportivas, que vão ter quase que uma certeza que vai cair. Nos casos da Big Trail, muitas vezes não vai acontecer nada. Ela vai suportar bem andar como uma esportiva. Mas aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa é mais importante. A Big Trail não foi feita para andar em altas velocidades, tá? Então, assim, sabendo disso aí, né? Aliás, antes disso, por que as Big Trails não foram feitas para andar em alta velocidade? Porque o custo de suspensão é muito alto, as suspensões são muito macias, perto das esportivas são muito macias, perto das esportivas, curso de suspensão muito alto, muito longo. Pneu não é pneu de moto esportiva. A aerodinâmica das Big Trails, muito menos de moto esportiva, não tem aerodinâmica nenhuma para alta velocidade. Em relação à ciclística da moto, menos ainda, zero em relação à velocidade. E também em relação à frente, né? Que no caso a moto chimou e a queda foi devida à moto ter chimado em altas velocidades. Em relação à frente, as frentes, né? A direção das Big Trails, elas são feitas para você transpor obstáculo, para você fazer uma viagem numa certa velocidade, não tão alta, para você andar no trânsito. Ou seja, a direção é leve. Ela original de fábrica ela é feita para você pensando que a pessoa vai ter um outro tipo de utilização na moto. Então o que acontece? As frentes são leves, todas. Tiger 900, Versys 1000,
Cara, todas as motos Big Trails, GS 1250, GS, cara, todas elas têm a frente leve perto das esportivas. Por que tem a frente leve? Para poder manobrar. Para poder manobrar no trânsito, para poder manobrar no off-road, para poder passar um buraco, para poder fazer enfim, qualquer tipo de trajeto. Entendeu? Para você andar na estrada, andar com garupa. Então a frente é feita para ser mais leve, para você ter mais manuseabilidade, certo? Então o que acontece? Você pega uma moto, uma Big Trail, você pode andar em altas velocidades? Pode. Vai dar problema? Se fizer algumas coisas, provavelmente não, tá? Muito provavelmente não, é quase certo que não. Então o que acontece? O que tem que acontecer para uma Big Trail poder andar em altas velocidades? Primeiro ponto, endurecer um pouco a suspensão, para a suspensão não ficar muito bamba. Então, vocês reparem que nesse caso do motor a cachorro, ele tava saindo, ele fez uma curva ele tava meio que, ele não acelerou onde a moto caiu, não foi uma aceleração com a moto não estava numa reta. Ele estava passando os obstáculos, no caso o trânsito, fez meio que uma curvinha, depois na saída acelerando, a moto começou a chimar. Então assim, o que acontece? Isso aí a suspensão com certeza abaixou um pouco, no retorno da suspensão ficou prejudicada a estabilidade da moto. Então assim, em relação às Big Trails, a suspensão tem que ser colocada no modo mais duro, tem que endurecer a suspensão das Big Trail. Outro ponto, o ideal é que troque o pneu original e bote um pneu mais para velocidade. Esse é outro ponto. Outro ponto, tem que ter um amortecedor de direção eficiente. Tá? Algumas Big Trail já tem amortecedor de direção, mas não é o eletrônico, não é eficiente, tem que ser aquele manual, entendeu? Para Big Trail, para em altas velocidades, tá? Não estou falando velocidade até, vamos botar assim, até 150 por hora, não precisa nem de amortecedor de direção. Acima, precisa. E isso não é só para Big Trail não, tá? Até para moto naked também. Mas para não sair do foco aqui do vídeo, vamos lá. Em relação às Big Trails. Para Big Trail tem que ter amortecedor de direção eficiente, ou seja, aquele tipo Maxi Racing, ou Öhlins, ou Hyper Pro, enfim, qualquer um daqueles que você já sabe que você vai fazer uma tocada mais esportiva, você já bota a direção para ficar, o guidão para ficar mais duro, bem mais duro, porque aí evita o chime também. Então assim, vamos lá, suspensão mais dura, direção mais dura, teria evitado o chime, porra, quase que uma certeza, tá? Outro ponto, estrada ruim. Cara, se vocês verem o vídeo, o que aconteceu? Tá cheio de remendo na pista, tava péssima a pista, muito desnível de pista, entendeu? Isso que faz a moto chimar também. Então assim, porra, a moto não apropriada, com uma suspensão talvez macia e também sem um amortecedor de direção manual, com ajuste para ficar mais dura a suspensão, e junto com uma estrada péssima. E ainda fazendo curvas. Ou seja, juntou várias situações, entendeu? Então assim, cara, a velocidade, o problema, então assim, resumindo, tá? O problema não foi a velocidade. Eu não sou, né? Vocês sabem muito bem, vocês conhecem meu estilo. Eu não estou falando mal da velocidade, não é esse o ponto. E nem falando mal, principalmente do motoca cachorro, entendeu? O que eu estou falando é o seguinte, que motos de Big Trails, acima de uma determinada velocidade, precisam de ter algumas configurações. Precisa de ter suspensão mais dura, precisa de botar um pneu mais para alta velocidade e precisa colocar também, que é o principal, um amortecedor de direção manual. Feito isso, chance de chimar pequena. E também, o ideal também é que para altas velocidades, quem quer que seja, não esteja, até mesmo com moto esportiva, evite estradas com desníveis, buracadas, com ondulações, com muitos remendos, que era o caso dessa estrada. Então, assim, aconteceu várias coisas ao mesmo tempo. Mas o principal foi o amortecedor. Vou botar a ordem. Principal, amortecedor de direção. Segundo lugar, suspensão. Terceiro lugar, pneu. Quarto lugar, estrada. E quinto lugar, fazendo curva. Não saiu de uma reta só. Então, assim, é isso, cara. Então, assim, tem que ter. Então, assim, em relação ao amortecedor de direção, é o seguinte.
Todas as motos tem que ter, todas. Por exemplo, tem as ZX6 da Kawasaki, a mão esportiva não tem. De fábrica tem que botar, que senão a moto pode chamar. E tantas outras, cara. As Z900 não tem que colocar, senão a moto vai chamar com certeza, cara. Versys 1000, que é a moto que eu tô agora. Se eu for 200 por hora, a moto vai chamar com certeza. Então, assim, não é um defeito da Tiger 900 nem de nenhuma moto. Isso não é um defeito da moto. Isso é um item, o amortecedor de direção, obrigatório para todo mundo que vai acima de 150 por hora. Principalmente em Big Trail e moto naked. Principalmente Big Trail ainda por cima, que é a pior de todas a aerodinâmica. Que é você ficar altão na moto, a moto balançando. Então tem que ter, entendeu? Tem que ter um amortecedor de direção manual. É isso, cara. Beleza? E também ajustar a suspensão, tudo que eu já falei. De preferência numa estrada que você conheça, que não seja tão muito remendo. Em relação ao amortecedor de direção, só para finalizar, o que acontece? Entra num carro, só para você entender, entra num carro, com o carro parado, e vira o volante do carro para um lado e para o outro. Você vai ver que você vai fazer muita força, porque o carro está parado. Nesse mesmo carro, você vira o volante do carro para um lado e para o outro a 5 km por hora só. 5. Ou nem isso. Você vai ver que vai ficar muito mais macio, muito mais fácil de virar o guidão do carro. Se você é a 10 km por hora, muito mais fácil ainda. E a 50, muito mais ainda. É a mesma coisa com a moto. Quando você está, por exemplo, manobrando uma moto, o guidão é super duro, né? Se você está a 50 por hora, já não é tão duro. A 100, super macio. A 150, muito macio. A 200, levíssimo. Entendeu? Então, essa que é a função do amortecedor de direção. Quando você está muito devagar, você bota ele bem leve, entendeu? Praticamente sem atuação. Quando você vai muito rápido, você bota ele bem pesado, para a moto não ficar com a frente leve. Porque quanto maior a velocidade, mais você tem que endurecer a frente da moto para a moto não chimar. Beleza? Isso vale para todas as motos, tá? Não é só moto Big Trail, não, tá? Até em relação a motos, por exemplo, super esportivas, a grande maioria das pessoas que tem e que faz uso esportivo realmente em autódromo, que vai a 300 por hora, 299, cara, a grande maioria das pessoas troca o amortecedor de direção eletrônico e coloca o manual, para ter a certeza de que a direção vai ficar dura, entendeu? Então, assim, é fundamental o amortecedor de direção, entendeu? Seja qual marca for. Aqui no Brasil é muito usado o Maxi Racing, eu já tive várias vezes, não sou patrocinado, não devo nada a ninguém, poderia falar mal, mas realmente funciona muito bem. Tem também os importados, como eu falei, o Hyper Pro e o Öhlins, são os mais famosos, são ótimos também, mas manual, cara. Ó, um último ponto aí, pra vocês terem uma ideia. Quando eu tinha a Panigale, cara, a Ducati Panigale, a moto é uma moto esportiva, tinha amortecedor de direção, tá? Eletrônico, moral da história. A moto chimou comigo a mais de 200 por hora. Tá? Então, assim, é tenso chimar, é tenso. O que eu fiz na época? Troquei por um amortecedor de direção manual. Nunca mais deu problema. Entendeu? Aí vocês vão falar assim, mas, pô, a tecnologia da Ducati é ruim? Cara, não é. É a das melhores do mundo, se não for a melhor, entendeu? E chimou, tá? E assim, com o amortecedor de direção manual, eu já fiz o mesmo trecho a 200 por hora com outras motos e nunca chimou. Então, assim, amortecedor de direção manual, cara, é importante só se você vai andar 200 por hora ou acima de 170 por hora. Até 170 por hora, meu irmão, tá tudo tranquilo. Agora, vai fazer uma direção de 200 por hora, 250 por hora, 190, sabe? Altas velocidades é fundamental, beleza? Isso e a suspensão mais dura. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo chegar até você, motoca cachorro, pô, não leva mal. Não tô falando mal de você não, tá? Eu tô só orientando para quem tem Big Trail para colocar um amortecedor de direção manual, beleza? Em relação a você, cara, sucesso. Você tem uma coisa que, porra, eu não teria, que seria um alto astral depois de uma queda. Eu teria ficado, porra, um mês para baixo, revoltado, entendeu? Então, assim, parabéns aí pela sua atitude, pela sua cabeça, que você tem uma cabeça, meu irmão, blindada, cara. Porque muitos outros, inclusive eu, não teria ficado tão bem de cabeça e nem levado tanto na esportiva como você levou. Então, cara, parabéns aí também, principalmente, mais uma vez aqui, cara, fico feliz que não aconteceu nada do pior. Porque uma queda a 200 por hora, tudo bem que você freou, mas podia ter dado um problema muito maior, você sabe, né? Então, assim, cara, só sucesso aí, cara.
Tomara que você logo consiga uma outra moto aí, até melhor do que essa, cara. Valeu? Abraço para vocês todos que me seguem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui. Valeu, galera.